45 anos de saberes. Uma escola judicial concebida a partir do primoroso ideal de transformar pessoas. E dessas pessoas surgem vivências, experiências marcantes, histórias, memórias. Gerações de magistrados, docentes, discentes e servidores se reuniram para testemunhar perspectivas únicas. Antes de tudo, é preciso reverenciar os pioneiros que, com visão futurista, pensaram e lutaram pela criação da primeira escola judicial do país. Em honra a Edésio Fernandes, patrono inspirador, ao sábio ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira e ao devotado professor Ricardo Fiuza, dedicamos esses relatos permeados de gratidão. Por meio desses testemunhos, homenageamos todos aqueles que, ao lado e após esses notáveis, deixaram sua marca na trajetória dessa instituição. Eu quero falar do meu respeito pelo patrono da escola, e foi originariamente o desembargador Edésio Fernandes. Foi talvez o homem mais importante do tribunal na sua época, não apenas pela sua cultura, mas sobretudo pela sua humanidade. Edésio Fernandes foi um homem fiel à sua humanidade. Ele não foi maior nem menor do que muitos outros colegas de sua época, mas nenhum o excedeu na sua humanidade. Há uns anos atrás, eu, por acaso, entrei num táxi no Rio de Janeiro e logo me vi numa situação de engarrafamento na orla da Lagoa. E o telefone celular do taxista tocou, ele atendeu e falou: "Aqui é o Edésio". Eu levei um susto, porque é um nome raro. Eu mesmo conheço muito pouco. E eu vi a plaquinha de identificação dele, dizendo Edésio Souza, qualquer coisa assim. Um senhor de uns 70 anos, mais ou menos, bem apessoado. E quando ele, então, terminou a sua conversa, eu falei: "Bom, o senhor me desculpe, mas eu escutei o senhor se identificando como Edésio, eu também me chamo Edésio". Fiquei surpreso, porque realmente é um nome pouco conhecido. Qual que é a origem do seu nome? Ele falou: "Olha, eu também conheço muito poucos. Ao longo da minha vida, eu conheci talvez dois. Tem o Edésio de Copacabana, tem um outro Edésio de não sei onde, mas o que eu posso contar é o seguinte: eu não sou aqui do Rio de Janeiro. Eu vim para cá com 17 anos estudar. Eu sou de uma cidade do interior, de uma outra parte do Brasil, que pouca gente conhece". E eu falei: "Mas onde?" Ele falou: "Ah, uma cidade chamada Mutum, em Minas Gerais". E a minha família tinha muito respeito pelo juiz local e me batizou em homenagem ao juiz local. Quer dizer, ficou claro então para mim que ele tinha sido batizado em homenagem ao meu pai, que tinha sido um juiz da comarca de Mutum. Lá por volta de 1939, a minha irmã mais velha, Heloísa, nasceu lá em Mutum. Ele ficou muito emocionado, muito impressionado, e eu também. Me fez, inclusive, telefonar para minha irmã para confirmar, né, a história, porque parecia tão absurda que, de todos os taxistas no Rio de Janeiro, eu fosse encontrar aquele que tinha sido batizado em homenagem ao meu pai. O então desembargador, depois ministro Saulo de Figueiredo Teixeira, que também de um dinamismo formidável, todos eles muito práticos e gostavam de tudo muito fácil e facilitavam as coisas, simplificavam as coisas. E o grande dom, por exemplo, do ministro Saulo de Figueiredo Teixeira. O ministro Saulo de Figueiredo depois passou ao STJ em Brasília, e tanto que foi o fundador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENFAM.
O ministro Salvo Figueiredo, também eu tive o privilégio de ser aluno dele na graduação. Então eu já o conhecia bem antes de ingressar na magistratura. E ele, sem dúvida, é o exemplo maior para qualquer juiz seguir. Um exemplo de seriedade, de ética, de visão futurista. O ministro Salvio, sem dúvida, ele era um estadista. Quanto ao professor Ricardo Fiuza, um grande amigo, eu conheci na época do concurso, quando fizemos o curso de formação inicial, e tivemos amizade ao longo da vida, enquanto ele vivo foi. E hoje eu tenho, inclusive, o privilégio de ser o sucessor dele numa cadeira no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Até cogitaram mudar o nome da escola para Escola do Judiciário. Ai, doutor Ricardo, não vou deixar mudar o nome da escola, Escola Judicial, né? Desembargador Edésio Fernandes, esse nome Escola do Judiciário, isso cai assim numa vala muito comum e o judicial aí não retira os servidores dessa escola judicial. Aos que passaram, aos que aqui estão, aos que permanecerem e aos que virão. Haverá sempre uma escola em evolução a ser vivida, compartilhada e rememorada. Eu tenho um tempo contínuo de jurisdição de 46 anos, então posso dizer que eu ingressei na magistratura praticamente junto com a escola judicial. E só que em 1977, aliás, 1976, que foi feito o concurso, terminado em junho de 1976, eu só fui nomeado em setembro de 1977, completando agora, no próximo setembro, início de setembro, 46 anos. E o que ocorria na época? Havia o concurso normal, como é hoje, mas não havia nenhum curso posterior entre a nomeação e a posse do juiz, ou de seu efetivo exercício da comarca. Nós tínhamos 28 para 29 anos, quando nós, já naquela época. Então, eram considerados muito jovens, e até uma situação, quando eu cheguei, por exemplo, em Teófilo, chegou lá um determinado cidadão e disse que queria conversar com o juiz. E quando me viu, falou, disseram a ele que era eu. Falou, mas aquele menino que é o juiz? Então, porque o tamanho é o mesmo, mas era mais franzino. E o que eu fiz então por causa disso, né? Num ato assim muito instintivo, deixei nascer um bigode, tipo desses mexicanos mesmo, para ver se melhorava um pouco a aparência de uma pessoa de mais idade. Eu comecei eu mesmo a estudar direito em 1976 e acompanhei todo esse processo de reflexão e criação da escola judicial. Na época, é preciso dizer que a escola ela se insere num contexto mais amplo de uma série de medidas modernizadoras que a gestão dele, enquanto presidente do Tribunal de Justiça, estava promovendo. Houve, sem dúvida, uma confluência de fatores importantes. O fato de que, exatamente na passagem dele por uma comarca no sul de Minas, salvo engano, Três Corações, ele foi professor daquele que mais tarde viria a ser o governador do estado, quando ele era presidente do tribunal, o doutor Aureliano Chaves, que tinha também um enorme respeito por ele, pelo professor, pelo juiz, e que o ouviu muito atentamente, muito respeitosamente. Nesse momento ainda, o poder judiciário era muito depreciado no Brasil afora, era um poder inferior, não tinha a mesma autonomia
financeira, administrativa, política, o mesmo respeito que o poder executivo e mesmo o poder legislativo tinham na época, em que pesem as restrições, então, existentes naquele momento. Mas, então, nessa confluência aí da gestão do governo do Estado coincidir com a gestão na presidência do tribunal pelo meu pai, houve essa abertura para um diálogo que possibilitou grandes avanços. Uma reforma administrativa muito significativa que gerou a criação de diversas comarcas, modernização do poder judiciário através de serviços, equipamentos e uma série de outros processos, contratação de pessoal. Eu prestei concurso em 1979, ou seja, a escola tinha 1 ano de vida. Era uma escola recém-criada e a minha turma de concurso já fez a formação inicial quando nem se falava nisso. Era uma formação inicial muito rápida, apenas 1 semana, mas muito importante até para que os colegas aprovados no concurso se conhecessem. E é interessante que a formação foi antes da nomeação. Nós fizemos o curso no mês de agosto e a partir de setembro é que as nomeações foram feitas. E se fazia muito encontro de estudos jurídicos em todas as partes do estado, não apenas na capital, o que já foi um passo importante. Claro que havia também cursos na capital. Enquanto eu estive no interior, eu consegui promover 3 encontros como representante regional da AMAGES, essa parceria com a EGEF. Ao chegar na capital, que aconteceu em 1985, eu sempre estive atuando na AMAGES, na EGEF, melhor dizendo, mas apenas nas ocasiões de concurso como fiscal de concurso. A Escola Judicial funcionava em 1985, quando eu entrei, no anexo 1. Tem o auditório do anexo 1, funcionava na antessala do auditório. Então, eram 2 salinhas, uma que ficava o Dr. Ricardo e o Dr. Lakovski, e uma outra sala que eu ficava recebendo as pessoas, recebendo os candidatos do concurso. Depois da Constituição de 89, eles criaram uma escola, que não era chamada escola, eu não me lembro o nome, que era vinculada aos recursos humanos. E aí, mas nessa época também já houve a primeira reestruturação da escola, ainda que não absorvendo a formação, o concurso, a formação inicial e a formação permanente de servidores, já houve uma reestruturação criando departamentos de formação inicial e de formação permanente de magistrados. Então, a primeira reformulação da Escola Judicial, em termos regimentais, vamos dizer assim, foi mais ou menos em 90, que aí criou uma diretoria de formação permanente, uma diretoria de formação inicial, com status de gerência, não é a atual diretoria, não, tinha status de gerência. Porque quando eu entrei, a escola era uma coordenação só, era um status de coordenação. Aí depois virou, vamos colocar em termos atuais, uma gerência, tá? Com uma diretoria com 2 gerências. E eu participei de toda essa reestruturação da escola. O Dr. Ricardo me convidou para ser diretora de formação permanente dessa primeira escola, dessa primeira reestruturação. Aí fiquei na Escola Judicial como diretora de formação permanente e depois eu saí da Escola Judicial um tempo, 1 ano, eu fiquei fora, fui para a revista. Quando eu voltei para a Escola Judicial, a escola já estava mais cheia de servidores, né? Já estava mais ocupada, já tinha mais funcionários, já tinha mais atribuições,
O tribunal também já estava crescendo, eu acho que já tinha primeira vice, segunda vice. E aí, falamos, olha, o tribunal a escola judicial tá pequena para ficar aqui no anexo 1, nesse adendo do auditório. Aí, nós fomos para a Rua Timbiras, para a casa da Rua Timbiras. O meu talento, digamos assim, a minha vocação sempre foi trabalhar com pessoas, me interessar pelas histórias delas, contar as histórias delas, lembrar a elas a importância das histórias delas para a construção de uma instituição forte, reconhecida, valorizada e que faça a diferença na vida do cidadão, da comunidade a que ela serve. Então, pensando nisso, eu sempre fiz a minha carreira no tribunal na área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e formação continuada. Tanto é que nos anos 2000 começa essa mudança na minha vida, essa minha passagem pela escola judicial, porque eu propus a direção, a criação do Centro de Educação Continuada, o SEC, focado no desenvolvimento das competências dos servidores. Logo a seguir, ainda no início dos anos 2000, veio a proposta de junção da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, que tinha foco, né, na seleção e formação inicial e permanente de magistrados, juntar com o SEC. E a escola, então, passou a ter essa configuração, esse alcance muito maior, inédito no Brasil. E então, superintendente da escola, o desembargador Badicuri, de saudosíssima memória, me convidou a assumir a escola judicial com esse novo formato, e foi uma honra e uma alegria para mim, e foram anos inesquecíveis. Nesse percurso, eu percebi que a escola judicial é um organismo vivo. Ela tem que estar sempre atenta ao seu tempo, às mudanças que estão acontecendo e até se antecipar. Só em 2002, com a resolução 388, a biblioteca, né, foi incluída no organograma da EGF, o que trouxe muito ganho para a área, porque antes da resolução, a gente fazia parte da área fim do tribunal, a gente fazia parte da área judiciária. E era muito difícil para a gente botar os nossos projetos em prática, porque não existia uma interlocução com a gestão da área. Claro, porque a gente era da área meio e a gente estava inserida numa estrutura de área fim. Então, quando a gente fez parte a gente foi fazer parte da EGF, a gente conseguiu alavancar muitos projetos da biblioteca, que quando a internet começou a entrar na vida jurídica, na informação jurídica, a EGF fez um curso, uma palestra para os assessores dos juízes, em que toda a área de pesquisa, a área de biblioteca, nós mostramos quais as fontes naquela época, no surgimento da internet, né, da pesquisa jurídica através da internet, quais as fontes, quais os sites que eles poderiam procurar legislação, doutrina, jurisprudência. Eu lembro que, na época, foi um marco. A DIRGED, né, a Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental, ela foi criada em 2007, né? Então, foi quando definiram pela incorporação nas atividades da EGF da gestão documental e da informação qualificada. Então, de lá para cá, a gente fala que a gente teve um salto muito grande, muita evolução, principalmente por essa mudança do suporte, né? A gente passou de um ambiente de documentação totalmente física, agora para documentos eletrônicos. É um desafio que ainda estamos vivendo, estamos, na verdade, numa fase de transição, mas a evolução foi muito grande. Então, quando eu tive a oportunidade de ser eleito para a segunda vice e passar a ser o superintendente, nós fizemos algumas transformações. Focamos mais na questão humanística. O juiz precisava ter uma formação maior
além da questão técnica que a gente acompanha, não só o juiz, não só o magistrado, mas os servidores, também uma questão humanística. Nós lidamos com o ser humano, nós lidamos com pessoas, então nós precisamos saber lidar com elas, com o pensamento de que a escola era o cérebro do Tribunal de Justiça. Nós precisávamos dar uma cara, principalmente para o logotipo da escola, daquilo que a gente pensava. Então, evidentemente, a gente procurou as pessoas certas, o setor certo, correto, os designs corretos, e colocamos a ideia. Olha, nós queremos que faça um logotipo que represente, por exemplo, a escola na sua inteireza, ou seja, que ela seja realmente pensada como o cérebro do Tribunal de Justiça, e que é por aqui que nós passamos, com todas as mudanças, inclusive de pensamento do magistrado, do servidor, em relação ao serviço que executa, né? E a escola passou a ser realmente o órgão do Tribunal de Justiça que pensa o Tribunal de Justiça, que pensa como nós vamos prestar o melhor serviço para a população. A EGEF, para mim, ela é como uma casa. E o fato de eu ter sido a primeira mulher superintendente da EGEF, ela tem um significado imenso para mim, mas como uma forma de agradecimento, primeiro, pela confiança dos colegas que me trouxeram até aqui, né? Que permitiram com que, durante um biênio de 2018-2020, eu pudesse conduzir a história da escola judicial. Eu vejo também uma similitude muito grande nessa perspectiva feminina que a gente pode trazer e imprimir para o trabalho com a própria essência da escola judicial, que é uma essência de acolhimento, que é uma essência que proporciona nutrir os talentos, o conhecimento, e isso é da essência do feminino, que todos nós temos, homens e mulheres, mas que nós, como mulheres, carregamos com uma carga maior. Foi em 2021, né, que a escola, então, teve o seu credenciamento como escola de governo, conquistou o seu credenciamento como escola de governo, e que eu computo como um passo gigantesco que veio agregando a já, né, também tão rica história da escola, que abriu aí um terreno, semeou um espaço para tantas e melhores conquistas num futuro próximo e também, né, no presente, que já está acontecendo, porque a gestão que sucedeu ao credenciamento da escola é a que nós estamos hoje. E a gente vê a escola em plena atividade atualmente. Eu conheci a escola judicial em 93, nosso curso de formação de 5 dias. Naquela época já me marcou que o professor Ricardo Fiuza era a pessoa que estava à frente da escola judicial e ele efetivamente sempre esteve presente desde o concurso público, né? Foi uma pessoa que me marcou desde o começo da escola judicial. E lógico que depois fomos para o interior, fui para o sudoeste de Minas, né? E trabalhei naquela região e um tempo ficou um pouco mais distante da escola, mas quando voltei para Belo Horizonte, em 2002, eu me aproximei mais da escola judicial e comecei a ter um contato mais próximo. A escola já era outra, já era maior a escola judicial. Naquele momento, a escola judicial já era a escola de magistrados e servidores. E eu comecei realmente a me encantar com a escola judicial, da importância, que eu estava na academia já. Eu já sou professor desde 96 e eu já estava na escola. Aquilo sempre me surgiu na cabeça o seguinte: se eu quisesse um cargo no tribunal, eu queria ser diretor dessa escola judicial. Isso foi na minha cabeça desde eu era magistrado em primeiro grau, aqui em Belo Horizonte, e achava que a escola seria um lugar importante para eu trabalhar na administração do Tribunal de Justiça, né? E depois eu participei de cursos de formação, de magistrado, sobretudo na área de saúde, que eu passei a atuar bastante na área de saúde, sobretudo a partir de 2008, quando comecei a estudar essa temática. E eu comecei a participar dos cursos de formação de magistrados, comecei a dar aula. E comecei a me encantar, fiz curso de FOFO, o FOFO, Formação de Formadores, da Escola Judicial. Então achei muito interessante e começou a despertar a importância. E quando cheguei ao tribunal,
eu continuei com aquele pensamento, aquele sonho. Um dia eu vou concorrer a um cargo, seja para a escola judicial. E eu nem tinha aquela aspiração de ser segundo vice-presidente, não. Eu tinha aspiração de ser superintendente da escola. Mas, para ser superintendente da escola, eu teria que ser segundo vice-presidente. Não é que eu despreze a importância da segunda vice-presidência nas outras atuações, atribuições que nós temos sobre a administração do tribunal, sobre as decisões administrativas, sobre o órgão especial, são atuações muito importantes. Mas o encanto realmente é a escola. Quando eu fui eleito para a escola judicial, eleito para a segunda vice-presidência, eu comecei a fazer reuniões logo em seguida para tentar compreender a estrutura da escola, para compreender o funcionamento dela, pensando o que eu posso fazer. Eu não cancelei nenhuma atividade da escola. Eu mantive todas as atividades, falei, vamos manter as atividades, mas as novas vamos começar a estudar dando foco. Qual o foco? O foco de horizontalidade. Um foco realmente de pensar que precisamos saber, isso foi um mote inclusive na minha campanha, pensando nisso já, juntos fazemos mais e melhor. De saber exatamente naquele ponto que eu costumo repetir, sozinhos somos ninguém, mas no conjunto sim, dentro da competência de cada um. Então esse moto hoje sim na escola tem essa preocupação sim. E temos experiências assim, muito boas que a gente tem tido na escola, nessa interiorização, que eu prometi a horizontalidade. Já fizemos 10 encontros até nessa data, nesse momento, fizemos 10 encontros, mas temos mais 14 já programados no interior do estado, nos nossos 24 núcleos da escola judicial. Então, para quê? Para que nós vamos para o interior? Para mostrar para magistrados e servidores que estamos juntos e queremos ouvir. E nesse momento aproveitamos com reuniões informais, sem a pauta, sem agenda na quinta-feira, e na sexta-feira temos uma programação. E aproveitando mais ainda, se a escola está no interior, vamos levar a escola para a escola? Levando a escola para escolas, sobretudo públicas, que eu gosto mais, que eu acho que é mais importante, trazer aquelas populações mais necessitadas muitas vezes, né? E eu tenho encontrado experiências maravilhosas em escolas do interior, em que as diretoras são maravilhosas, você percebe a diferença entre a água e o vinho de uma diretora com outro diretor, outra escola. Aquilo que o diretor faz reflete automaticamente nos alunos. Então, quando eu vejo isso, eu penso, eu tenho essa responsabilidade também. O que eu faço vai refletir em todo mundo, vai refletir nos magistrados, nos servidores desse Tribunal de Justiça. E alguns momentos na escola, ver alguns alunos, acabamos entrevistas, diálogos com os alunos, são mais encontros motivacionais nesses encontros, e alguns alunos falam, opa, eu despertei agora, é importante mostrar, entender o que eu quero. Às vezes aquele aluno lá tive uma experiência, uma aluna totalmente estática, e eu estava sentado na frente e pensei, esse aluno não está aqui, mas está longe. Mas não, assim que acabou ela veio nos indagar de questões que foram faladas, foi muito interessante. Então você pega às vezes, então fala, bom, a escola está fazendo alguma coisa. Então nós tentamos fazer, tentamos interiorizar, tentamos horizontalizar a nossa atuação, cada um no seu quadrado. Essa é a função da escola, tentar humanizar. Eu costumo falar muito e repetir, nós precisamos lutar para quê? Fundamentos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, essa desigualdade sem preconceito de qualquer natureza. Isso eu que tenho mais de 60 anos, eu tenho que compreender isso, a sociedade mudou. E a escola sempre tem que estar à frente, a escola tem que ser vanguardista. Não me diga que a escola deva olhar para trás como história, mas tem que olhar para frente as perspectivas de futuro para todos nós, para nós, Tribunal de Justiça, para nós, magistrados e para nós, servidores. E todos nós, unidos, nós podemos contribuir de algum modo, talvez com uma vírgulazinha, com alguma sementinha, para construir essa sociedade mais justa, livre e solidária. Eu ingressei no concurso da magistratura de 96 e tomamos posse em 97, iniciando no curso de formação nessa ocasião. E era um outro cenário, eram 6 meses de escola judicial
E nesse período a própria escola ainda estava formatando os cursos de formação inicial, era algo bastante incipiente, até porque nós éramos a segunda turma com essa formatação. Então nós tínhamos muitas aulas teóricas e também um grande proveito que nós tiramos desse período foi as amizades que fizemos durante 6 meses de convivência que perduram hoje ao longo desses 26 anos. E o que eu percebi evoluindo esse período da escola até os dias atuais, de 2022, quando iniciou a gestão do desembargador Renato Dresch, é que a escola buscou também, afora essa formação técnica de servidores e magistrados, ser uma escola que cuida, uma escola que tem um olhar voltado também para a questão humano-social, que eu acho fundamental nas relações de trabalho que o servidor, o magistrado esteja bem. Então, é uma escola que evoluiu também para esse olhar de cuidar. Isso eu acho extremamente relevante, é o que essa gestão pensa. É uma gestão compartilhada, em que todos têm voz ativa, todos podem dar sua opinião. Então, nós construímos projetos, construímos soluções, tudo de mãos dadas. Isso eu acho fenomenal. E poder estar participando na qualidade de superintendente também, até com esse olhar feminino que a gente tem sobre as situações, eu acho que me permite também contribuir de uma forma exitosa para que a escola continue avançando cada vez mais, sem esquecer dessas experiências do passado que foram maravilhosas, com os pés aqui no presente, daquilo que podemos fazer, que podemos modificar e também planejando para o futuro, que nunca perdamos esse escopo de ser uma escola que realmente seja voltada para o lado humano-social. E também eu tive a grata experiência de poder atuar como discente, aluna, porque gosto muito dos cursos, dessa formação técnica, dessa formação também humanística que a escola nos proporciona, e também tive a participação como docente nos cursos de formação inicial, nos cursos de formação permanente, em que viajávamos até antes da pandemia em oficinas gerenciais no interior, e que agora, pós-pandemia, também estamos tendo essa oportunidade, inclusive com o projeto do Conhecendo o Judiciário, que nós levamos para as escolas públicas. Em certa medida, essa possibilidade de transmitir experiências como docente, ela é muito valiosa. E essa ideia na superintendência, ela é que permaneça e que demos cada vez mais propósito e significação a essa escola que busca estar junto do servidor, dos magistrados e também da comunidade. Cuidado, uma escola que cuida. Como uma mãe, que no início, com seu filho, ela está aprendendo, nós tivemos experiência, deu a segunda turma da escola, a escola aprendendo a ser essa cuidadora, e evolui para uma mãe madura, que já sabe como cuidar, os tipos de preocupações, você sabe ouvir, enfim, eu vejo ela como uma cuidadora. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui pela história que é a Escola Judicial Desembargador Décio Fernandes na minha vida pessoal e na minha vida na função de magistrado. Eu estou na magistratura desde 8 de setembro de 1997 e fiz parte do segundo curso de formação da Escola Judicial. O curso ainda era na Rua Timbiras, eram 2 salas, nossa turma tinha 87 colegas, e era um curso demorado, era um curso de 6 meses. Dentre esses 6 meses ainda tinha um pequeno intervalo de 1 semana entre 2 módulos e outros 2, e a gente conseguia, então, no total, ficar praticamente 7 meses aqui no curso de formação inicial. E simplesmente essa história, essa situação de ter o curso de formação inicial pela Escola Judicial foi o alicerce que deu tranquilidade a um, então, jovem advogado que não conhecia a Escola Judicial, porque eu conhecia a Escola Judicial somente quando eu entrei na magistratura, no concurso, que eu iniciei na Escola Judicial, para ter a tranquilidade de trabalhar, de conhecer o tribunal por dentro e de conhecer a estrutura de um julgador para julgar. Porque quando você só advoga, que foi o meu caso, eu nunca tinha feito estágio
no Tribunal de Justiça, nada disso. Eu tinha sido estagiário de Defensoria Pública, então Defensoria Pública Municipal, que chamava assim, essas assessorias jurídicas, e advogava. Logo em seguida, tinha um escritório particular. Então, eu não conhecia a estrutura do tribunal e vinha conhecer e aprender pela escola judicial. E isso foi muito bom, porque essa presença da escola judicial, ela muda a nossa condição depois que a gente passa no concurso. É absolutamente essencial. E foi amor e paixão à primeira vista, porque desde então eu sou discente da escola judicial. Nunca mais larguei a escola judicial. Fiz vários e vários cursos pela escola judicial. E de uns 15 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, logo mais ou menos na época em que a escola judicial passou, além de ser formadora de magistrados, passou a ser formadora de servidores e colaboradores em geral também, eu passei a ser docente da escola judicial. Eu sou docente e discente da escola judicial, Edésio Fernandes, porque eu nunca mais larguei nem a docência, sempre fui convidado e participei, e sou sempre aluno. Recentemente eu completei um curso que é o PPA, né, o Plano de Preparação para a Aposentadoria, que a gente já está encaminhando para isso, né? E é muito bacana poder ter essa oportunidade de trabalhar dentro de uma instituição e ser docente e discente ao mesmo tempo. E a história dos 45 anos da escola judicial, ela é uma história que mexe muito comigo, do ponto de vista pessoal, porque como eu gosto de gestão de pessoas e falo sobre gestão de pessoas, sobre educação corporativa nas organizações, sobretudo nas grandes organizações como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vejo que essa educação corporativa que o Tribunal de Justiça faz via escola judicial é simplesmente fantástica. E pensar nisso, e eu me reporto, por isso que me toca, eu me reportar isso há 45 anos atrás, onde tiveram a ideia, o próprio desembargador Edésio Fernandes, o ministro Saudo Figueiredo Teixeira, o professor Ricardo Fiuza, essas 3 pessoas tiveram essa ideia há 45 anos atrás e a gente luta por isso até hoje. Então, eu tenho muito respeito por eles, pela coragem que eles tiveram de pensar isso naquela época, porque a gente tem dificuldade de pensar isso até hoje, luta por isso, luta pela educação corporativa. A escola judicial na administração agora do desembargador Renato Dresch, ela tem feito esse trabalho de ir aos núcleos, isso é muito legal, porque indo aos núcleos para levar educação corporativa pedida pelos próprios núcleos, e a gente viaja o estado inteiro nisso, é uma mudança de paradigma. E o presente que eu pude ganhar, agora que estou caminhando para o fim da minha passagem pelo Tribunal de Justiça, carinhosamente a gente chama de aposentadoria, mas você vai para um outro ciclo, mas em julho do ano passado eu já iniciei como juiz auxiliar da 2ª vice-presidência. Isso é um presente para quem é apaixonado pela escola judicial, sabendo que a escola judicial, além de ser responsável pelas ações educacionais e pela gestão de pessoas de todo o tribunal, tem também uma outra diretoria que é a gestão documental de todo o tribunal, que isso também é um ponto que eu luto por isso, saber essa gestão documental dentro do tribunal. Isso tudo é feito pela escola judicial. E ainda que ela esteja dividida em 6 prédios, hoje, atualmente, ela é dividida em 6 locais, eu consigo estar em todos eles. Eu vou, eu atendo, eu trabalho nesses prédios, no Galpão, em Contagem, onde nós temos lá 9 milhões de processos que a escola judicial faz essa gestão, que além de pessoas faz gestão documental. Então, eu vivo um momento de graça por poder participar, estar nesses 45 anos da escola judicial, mas, sobretudo, por entender a força que tiveram esses três visionários de suas épocas, trazendo uma escola que hoje é respeitada no país inteiro pelos demais tribunais. Eu tive a honra, então, de atuar de 2016 a 2020 na diretoria da escola. Passei um tempo fora daqui na Corregedoria Geral de Justiça, o que me deu também vários aprendizados, e agora, nessa gestão, a gente retorna à diretoria da escola, a convite do desembargador Renato Dresch, nosso superintendente, fazendo ainda mais, acho que podendo contribuir com a EGEF para que ela ainda cresça e alcance voos ainda mais altos, porque com o olhar ampliado para
protagonismo em qualquer ação desenvolvida pela escola, a gente vê o quanto que as ações foram muito mais profissionalizadas. A área, né, de desenvolvimento de pessoas, ela cuida de vários fazeres. E muitos dizem que a escola é o coração do tribunal. E eu concordo em número, gênero e grau com essa afirmação, porque a escola cuida das pessoas, especialmente a DIRDEP, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, faz com que todos do tribunal, as pessoas, que é o que a gente tem de mais importante, atuem de forma mais efetiva, se desenvolvam pessoal e profissionalmente no decorrer de suas carreiras. A DIRGED, ela conseguiu ocupar seu espaço dentro da instituição, tanto pela área de gestão documental, quanto da informação especializada, das publicações técnicas, né, que nós temos a GEJUR, a parte da biblioteca digital, que não tínhamos antes, nós só tínhamos uma biblioteca física aqui na capital. Hoje a gente consegue oferecer a todo estado informação de qualidade, livros, um grande acervo disponível para todo estado. Então a gente democratizou esse acesso à informação para todo o Tribunal de Justiça, independente da distância que a comarca esteja da capital. A gente assumiu o papel mesmo de uma editora. Hoje a editora é GEF, né, capitaneada pela GEJUR, que é a nossa gerência de jurisprudência e publicações técnicas. Ela anualmente, a gente tem cerca de 2, 3 publicações, sejam livros técnicos, livros envolvendo questão da história ou aspectos transversais da atuação da justiça. Então, o que a gente pode falar? Que desde 2007, da sua criação, as atividades da DIRGED evoluíram muito e, sem dúvida nenhuma, ocupamos hoje um papel de destaque. Nós realmente estamos desenvolvendo as nossas competências para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu falo que a escola, não só pela DIRGED, mas também pela DIRDEP, ela está em constante evolução. De 2015, de quando eu cheguei aqui na EGF, para hoje, 2023, é visível essa evolução da escola. Tanto que mudou, não só em questão de tamanho, quantidade de colegas, colaboradores nós temos, mas no próprio desenvolvimento das atividades, profissionalização, aprimoramento. Com esse meu encantamento inicial, esse despertamento que eu tive com a chegada no CFI, no ano seguinte, nós tivemos o desenvolvimento de alguns projetos na comarca de Águas Formosas, como de violência doméstica, e graças a isso eu fui convidado então a participar do curso de formação de formadores, já em 2020, quando então passei a compor o quadro da escola como docente, como tutor, formador, e aí entendo que essa minha entrada ela é importante para que eu pudesse ter o contato intergeracional, que é justamente esse contato com professores, magistrados, desembargadores, juízes, de quem eu nutro verdadeira admiração e inspiração, e poder estar ao lado deles também compartilhando e pensando soluções. Uma delas foi justamente a que nós estamos em execução, que é um curso de formação em direitos indígenas, em razão de um projeto que nós desenvolvemos na comarca de Águas Formosas, um projeto que foi inclusive reconhecido recentemente como de alto destaque pela OCDE, Organização Internacional pelo Desenvolvimento Econômico. Nós, da Justiça Estadual, temos muito o que fazer nessa seara também, mas nem sempre temos essa formação. Então, nós propusemos, e a escola prontamente acolheu, juntamente com a terceira vice-presidência, um projeto de formação para 30 magistrados e magistradas, né, que ao final foram 33 juízas, juízes, desembargadores, desembargadoras, que estamos juntos aí construindo esse curso pela primeira vez, né, na EGF, mas que pretende ter outros desdobramentos, voltados então para pensar o direito na perspectiva dos povos indígenas. Eu percebi a entrega e a dedicação extrema também, não só dos magistrados e magistradas, mas também dos servidores e servidoras, dos colaboradores e colaboradoras terceirizados e também dos estagiários. Enfim, o que nós notamos é uma equipe muito robusta e muito dedicada, sem a qual, com certeza, esse sucesso não existiria. Juntos, somos mais e melhores.